Por que tantas denominações se o Deus da Bíblia é um só? Selma, não é verdade que todos nós temos um só Deus. A Bíblia nos ensina um só Deus verdadeiro. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que criou todas as coisas. Mas, na realidade, não todas as religiões ou grupos ou igrejas em nosso tempo, não é verdade que eles creram somente em um só Deus. Eles têm diferentes deuses, né? Por quê? Porque Valdemiro Santiago, se ele crer num só Deus, porque ele deixou Edir Macedo. Antes, ele é membro de Edir Macedo. Né? Mas ele deixou Edir Macedo porque ele está pensando outro Deus. O Deus de Edir Macedo, vem o tempo, não é verdade para Baldomiro Santiago. Por isso ele deixou a Igreja Universal, estabelecendo uma igreja menor, mundial. O que ele deixou é a Igreja Universal. Mas agora ele está pregando uma igreja mais menor, porque agora é mundial só. Ele vem da Igreja Universal. Por quê, irmão? Vamos ler em 4:8 de Gálatas. Outrora, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Igrejas e pessoas que estão servindo deuses que não são deuses por natureza. Apóstolo Paulo diz aos primeiros cristãos, outrora ele diz, quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses? Tem muitos deuses aqui na terra, inventado por os homens. Outro é o Deus dos budistas, outro Deus para os hinduistas, outro Deus para os muçulmanos, outro Deus para os cristãos, outro Deus para os... etc, etc. Não todos nós creram em um só Deus, porque se todos nós vai crer em um só Deus, nossas religiões serão unidos. Mas porque tem divisões, porque tem ira contra um ao outro. Né? Tem religiões que matam as pessoas que não são membros da religião deles. E pensando que ele está servindo a Deus, que é impossível. Né? Impossível. Vamos ler 16:2 de João. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Ainda mais, vem a hora em que qualquer que vos matar, julgará prestar um serviço a Deus. Este é tolice, né? Tolice. Mentira, sem igual. Imagine, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo diz, vem a hora em que qualquer que vos matar, julgará prestar um serviço a Deus. Como pode prestar serviço a Deus quando você está assassinando ou matando outra pessoa? A palavra de Deus diz, eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se você vai amar seu inimigo, você vai matar? Cometer... Homicídio, assassinato. Né, irmão Rodel? Sim, homicídio. Os que cometem crime contra a semelhante não tem Deus. O Deus dele, por natureza, não é Deus, porque o verdadeiro Deus nos ensina: amai aos vossos inimigos. Se seu inimigo é fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.
como matar. Mas tem igrejas que ensinam a seus membros matar outros. Por quê? Porque ele está servindo não o verdadeiro Deus da Bíblia. Não o Deus real, mas Deus inventado por pensamentos dos pastores, fazendo os membros deles pior do que eles. 23:15 de Mateus. Vamos ler. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o terdes feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Pregadores que, como os escribas e fariseus em tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, os hipócritas, eles estão percorrendo o mar, a terra, andando, voando, para fazer um prosélito. E depois de o ter desfeito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ele está fazendo os membros deles pior, pior, pior. Por isso, o que Deus profetizou 2000 anos atrás está acontecendo em nosso tempo. Segundo Timóteo 3:13. Mas os homens maus e impostores vão piorar mais e mais, enganando e sendo enganados. Como pode dizer que todas as igrejas estão servindo o mesmo Deus real na Bíblia? Não, não. Verdade que a Bíblia ensina o verdadeiro Deus, mas não todo o que usa a Bíblia ensina este Deus, não. Ele está inventando Deus que vem dos pensamentos deles, né? 10:3 de Romanos, vamos ler. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Olha, irmã Selma, tem pregadores que não conhecem a justiça de Deus e com a intenção de estabelecer a sua própria. Por isso o apóstolo Paulo disse, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. A justiça de Deus é o Evangelho, os ensinamentos de nosso Senhor. Nosso Senhor não ensina que você deve vender o batismo, pedir pagamento para batismo, pedir pagamento para casamento, pedir pagamento para oração ou missa. Deus nunca ensina isso. Mas agora, em nosso tempo, eles inventaram outro Deus que cada ensinamento será pago. Batismo, confirmação, matrimônio, você deve pagar. O verdadeiro evangelho não deve ser pago. 11:7 de 2 Coríntios, vamos ler. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque eu pregava o evangelho de Deus para vós gratuitamente. O verdadeiro evangelho deve ser pregado gratuitamente, sem pagar nenhuma coisa. Mas tem religiões agora estabelecido por os pastores que não conhecem a sabedoria de Deus, está pregando coisas para vender, como os testemunhas de Jeová, vendendo livros, né? Como outras igrejas aqui no Brasil. Água benta é para vender. Tem fronha do sonho, tem muitas coisas para vender. Isso não está na Bíblia. O Deus dele é Deus de dinheiro. Não pode funcionar sem dinheiro. Isso é o que, com tristeza, está dizendo a vocês. Tem pastores, ministros que fizeram religião como negócio. Muito bom negócio, muito bom. Sem capital, somente cara de pau, ele está ganhando 10%
cada domingo, cada semana. Cada semana, 10%. Cada vez que tem reunião, 10%. Além do 10%, tem campanha, tem voto, tem muito mais, irmãos. Por isso, como pode julgar que o Deus dele é o verdadeiro Deus? O Deus verdadeiro não vende as palavras dele, como os testemunhas de Jeová estão fazendo. Vamos ler 23 de Provérbios, irmãos. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Sabedoria não é para vender. Disciplina não é para vender. Entendimento. Se realmente você tem entendimento, né? Mas o entendimento dos outros é errado, né? Entendimento na real, entendimento não é para vender. A verdade não deve ser vendido. Coisas sagradas que vêm de Deus, nas sagradas escrituras, não deve ser vendido. Mas as religiões agora ensinam deuses que fala coisas para ganhar dinheiro. Só dinheiro. 3:11 de Miqueias. Vamos ler. Os seus chefes dão as sentenças por peitas, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Dizendo que não está o Senhor no meio de nós. Ele está dizendo aos membros que o Senhor está com eles. Mas eles, de acordo com a palavra da profecia, seus chefes dão as sentenças por peitas. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. Igreja de dinheiro. Por isso, os pastores estão abençoados por Satanás. Porque eles estão prometendo benção para que os membros que vai dar dízimo, os membros fiéis que não esquecer a dar dízimo, os membros dizimistas, os membros, etc. Eles prometem todas as coisas boas. E eles prometem prosperidade. Se você vai dar dízimo, você vai prosperar. Pensar qual tipo de carro você quer, qual ampla a casa você quer. Se você vai dar dízimo, você vai receber na parte de Deus a benção. Quem não tem apartamento para receber. Agora, o que é abençoado? Quem é abençoado? O pastor só. Os membros permanecem pobres. Irmão Rodel? Sim, irmão. Fala com a irmã Selma se ela entende. Irmã Selma, você entendeu a resposta, irmã? Diz sim. Perfeito. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Selma e todos vocês lá em Rio de Janeiro.